Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio dos Os Agilistas. Eu estou aqui substituindo a Denise Heller porque ela está de férias. É claro que eu não vou fazer o papel tão bem igual a Denise Heller, mas a gente não quer parar de fazer os episódios e vamos seguindo assim. Eu estou hoje aqui com dois convidados muito especiais, que é o Filipão e o Vinição. Tudo bom, pessoal? E aí, tudo bem? Beleza, pessoal? Beleza. A gente trouxe hoje o Filipão e o Vinição porque eles são peças-chave na operação da empresa, na organização da empresa. E a gente quer começar a fazer uma sequência de episódios onde a gente dê alguns exemplos bem práticos de como as coisas funcionam na DTI. A gente quer fazer isso por quê? Porque a DTI é uma empresa que, de fato, vive tudo que a gente falou nos outros episódios. Então, todas as questões que a gente trouxe, muitas vezes aí como provocações, né, para quem está assistindo, você tem que quebrar a estrutura hierárquica, sua estrutura tem que ser uma estrutura mais em rede, você tem que dar autonomia, você tem que confiar em auto-organização, o líder tem que ser mais um líder servidor do que uma liderança tradicional. Tudo isso que a gente comentou, a gente de fato vive isso. E, aliás, é por isso que a gente, inclusive, quis fazer o podcast, porque a gente entende que é importantíssimo disseminar esse tipo de cultura, porque a gente acredita profundamente que as empresas que vão prosperar aí nessa nova era digital são as empresas que têm essa cultura. Mas a gente quer começar a dar alguns exemplos práticos. Então, hoje eu queria fazer um bate-papo aqui com o Filipão e o Vinição, tentando materializar mais algumas coisas que acontecem na DTI. E aí, na DTI, a primeira coisa que a gente fez, além de só um adendo antes, né? A gente já tinha um DNA de agilismo e a gente já seguia a metodologia ágil, com todas as suas implicações de entregas em curto prazo e etc. Mas a gente começou uma mudança aí que deve ter, não sei se talvez uns 2, 3 anos, que foi uma mudança estrutural mesmo na empresa, deve ser completamente descentralizada, para que ela pudesse crescer rápido, e mais do que ela pudesse crescer rápido, porque a gente entende que o crescimento é consequência de um excelente serviço, para que ela pudesse realmente cuidar de cada cliente de uma forma muito diferenciada. Então a gente quebrou a empresa em tribos. E eu queria hoje falar sobre isso, né? O primeiro passo nosso foi quebrar a empresa em tribos, que é um modelo aí que o Spotify usa e que é só uma referência, porque cada empresa adota o modelo como ela quer. Então, o que eu queria explorar aqui hoje é isso, gente. Para quem ouve a gente, vamos colocar no lugar de quem ouve e não está vivenciando o nosso dia a dia, vamos tentar explicar bem o seguinte: o que, afinal das contas, é uma tribo? Então, Schuster, uma tribo é uma organização que foi construída, é uma comunidade, muitas das vezes construída ao redor de um cliente, né, de um determinado cliente, ou um conjunto de times, né, um conjunto de squads que que emergiu em uma comunidade maior, em uma tribo, através de afinidade, por exemplo, de tecnologias que trabalhavam ou do cliente que atendiam, né? Então, hoje na DTI, a gente tem um conjunto de tribos que começaram se formando ao redor de um cliente, e isso foi evoluindo. Foi evoluindo de forma que alguns clientes, o número de squad, o número de projetos se tornou grande o suficiente para que essas tribos se separassem e criassem novas comunidades, novas tribos. Então, só fazer um comentário, que eu acho que complementa bem o que você está falando, que é o seguinte: por que existem tribos? Porque se você tem gente demais, você vai perdendo um senso de propriedade. Então, assim, a tribo é simplesmente uma forma de organizar a empresa em grupos menores. Exatamente. Para que esses grupos até se conheçam mais, se confiem mais um no outro. Exatamente. E se sintam mais responsáveis. Então, assim, decidam as coisas em conjunto, né? Tomem decisões, às vezes, importantes, que são relevantes para a vida das pessoas, tipo questões salariais, por exemplo. Exato, porque eu acho assim, pensa bem, né? Quando se você faz parte de um grupo hoje, nós estamos com 400 pessoas, vamos supor. Se você sendo um no meio de 400 pessoas, você se sente incapaz de mudar os rumos daquele lugar. Porque minha opinião no meio de 400 pessoas, eu diria então o problema não te afeta tanto, né? Num universo maior, né, que não existissem as tribos, né, da DTI, o exercício da autonomia ele seria dificultado, né? Então, assim, eu pontuei aqui como surgiu a tribo, né?
como eu disse, ao redor de um cliente ou ao redor de uma determinada tecnologia. Então a tribo tem essa característica, mas alguém pode pensar, poxa, mas um departamento também, ou subdepartamentos, o famoso tradicional organograma. Mas aí tem a diferença que talvez é o que você ia falar agora. Mas a tribo ela tem um propósito. Exatamente. Que ela não é criada a partir de uma divisão de departamento. Ela é criada a partir de pessoas que têm que entregar um propósito aí que pode, cliente, no caso, exatamente, cuidar de um cliente ou de um fluxo de um cliente. Vocês concordam? Ela concorda, exatamente o que você falou, que ela pega um fluxo de negócio do início ao fim. Então ela é totalmente responsável por aquilo ali. Não é igual você colocou o contraponto do departamento, que o fomento é na especialização, é no ganho em escala em referente à especialização. No caso das tribos, o ganho é muito mais no fluxo de negócio. Exato. E assim, como eu disse, né, eu pontuei como as tribos surgiram na DTI. Né? Eu queria falar um pouquinho sobre quem são os atores, né? Como são as presenças dentro das tribos, né? Como que funciona essa estrutura autônoma. Uhum. Como eu disse, a gente tem os squads, né? Então a tribo é formada por 3, 4, 5 squads, atendendo às vezes a projetos diferentes dos clientes, que eu diria que é a célula de delivery, né? A célula operacional das tribos. Mas se a gente tivesse dentro de uma tribo apenas a estrutura operacional de entrega, acho que o exercício da autonomia ele não seria completo. Como o Vinícius falou, a gente não conseguiria entregar o fluxo de negócio de ponta a ponta. Então, foi também de forma orgânica surgindo a necessidade da gente aportar dentro das tribos outros papéis importantes, como o RH, como o marketing, como um time de design, que atuaria tanto, o time de design atuando tanto no delivery, na entrega, quanto às vezes na criação da marca da tribo, né, criando uma estrutura forte de pertencimento, igual você comentou. E aí, tendo dentro da tribo um time de RH, um time de marketing, de fato eles conseguem atuar de ponta a ponta, quase como sendo uma microcélula ou uma microempresa dentro da DTI, né? Eu lembro quando a gente começou a fazer as primeiras RDNs, né, que são as reuniões de desenvolvimento do negócio, que são uma reunião central, mensal das tribos para discussão de questões críticas com as lideranças da DTI como um todo. Uma preocupação forte que a gente tinha é exatamente tipo assim, beleza, agora nós temos as tribos e as tribos são autônomas, mas e aí? É só falar isso aí, as pessoas vão começar a agir de forma autônoma? E a gente via que não. Então a gente tentava... Quais são os limites da autonomia? Exatamente. Também? Tipo assim, autonomia do quê? Né? Tipo, por exemplo, para mim é muito simbólico a questão das discussões, por exemplo, de conflitos e salariais. Então, e também de compra de coisas, né? Tipo assim, eu queria comprar um livro, e aí, eu posso comprar um livro? Então a gente começou a exercitar esse tipo de coisa com o pessoal, perguntando assim, e aí, dá exemplos de coisas que vocês se sentem de forma autônoma, capazes de decidir. E a gente via também no dia a dia, a gente ia observando, determinadas pessoas de algumas tribos ainda nos consultam para tomar decisões que, na verdade, a gente enxerga que eles deveriam já tomar. As pessoas demoram para acreditar, né, que elas poderiam tomar certas decisões. O exercício da autonomia não é um exercício fácil, né? Assim, quando você vira para uma pessoa e diz assim, a partir de agora você tem autonomia para decidir. Isso eu já percebo, às vezes, principalmente nos processos que a gente faz de acolhimento, né, de novos colegas na DTI, que alguns, inclusive, se assustam com essa autonomia extrema, né? Então, como o Vinícius comentou, a gente faz uma ponte, tem uma estrutura operacional de apoio. Quem está ouvindo, quer dizer, ou seja, uma tribo pode comprar um livro, ela pode decidir um treinamento, ela pode... Qual que é o limite de uma tribo? Então, assim, essa pergunta do Schuster é interessante, porque a primeira coisa que as pessoas ficam preocupadas é, tipo assim, como eu sei se eu posso, na verdade, comprar um livro? Então, uma primeira questão que a gente teve que resolver é dar visibilidade sobre a situação financeira da tribo. Então, você consegue tomar decisões de compra se você consegue saber o quão aquilo ali afeta. É como se fosse uma casa, né? Você tem autonomia lá dentro da sua casa, se você vai comprar, você fica comparando se o saldo está positivo, né? Então, aí você pensa, eu posso comprar um livro. Então, a tribo, a partir do momento que a gente começou a prover uma informação segura aí da parte financeira, eles começaram a sentir, nossa, se a gente compra um livro, se a gente vai num evento, se a gente decide uma viagem que alguém quer fazer para um congresso, alguma coisa assim, eles veem o impacto daquilo ali.
por exemplo, eles ficam pensando assim, nossa, eu acho que tem uma oportunidade grande num cliente ali que é potencial, mas ela não é concreta ainda. Então, eu acho que a gente vai contratar uma pessoa para poder incluir aquela disciplina na tribo. E para ela fazer isso, ela precisa saber sobre a situação financeira. Ela precisa saber assim, putz, quanto que aquilo ali afeta na situação financeira da tribo. E a partir do momento que a gente fez isso, eu vi que realmente a coisa começou a deslanchar. Até eu mesmo, confesso que eu fiquei também muito mais seguro de tomar várias decisões em relação à autonomia. Mas não é só a situação financeira, concorda? Concordo que não é só a situação financeira. Eu acho esse ponto importante a gente colocar, porque se você controla tudo por uma variável única também, é uma coisa que a gente discute muito na DTI. A gente tem que equilibrar uma visão de curto prazo com uma visão de longo prazo, não estimular a tribo para ir para o lado errado. Assim, vocês percebem que uma tribo é igual uma mini empresa. Qual outro tipo de coisa que vocês diriam que a gente faz? Ou seja, a tribo tem que ter o olho no financeiro, mas ao mesmo tempo ela tem que ter o olho no futuro, ela tem que ser sustentável, ela tem que conseguir ter sucessão lá dentro, ela tem que conseguir investir naquele cliente, ela tem que conseguir criar uma competência nova. Como Exato. é que fica isso tudo aí? Eu acho bem legal você comentar. Realmente a gente atacar apenas uma variável não seria a forma mais interessante de manter a saúde da tribo, né? Então, nesse rito organizacional, né, que o Vinícius comentou, que é a RDN, a Reunião de Desenvolvimento de Negócio, onde sim a gente avalia a saúde financeira daquela tribo, a gente também olha a tribo por outras óticas. Por exemplo, faz um acompanhamento de OKRs, que seria o fio condutor dos objetivos e das missões daquela tribo no atendimento do cliente. A gente tenta tornar a tribo uma estrutura antifrágil, né? Eu acho que você já comentou sobre antifragilidade em outros episódios, onde a gente fomenta, às vezes, através de reuniões que a gente chama de swarm, a mexida em alguns squads, a retirada, às vezes, de um membro de um squad, de uma liderança de um squad, para, de fato, até fazendo uma ponte, né, numa prática que a Netflix usa, que é o Simian Army, né, que é onde tem um conjunto de sistemas que causam o caos no parque de sistemas da Netflix. A gente tenta fazer algo parecido dentro das tribos para que a gente possa exercitar a antifragilidade e que numa situação extrema, numa situação em que um funcionário peça um desligamento, a estrutura da tribo ela não se esvaia, né? Não se rompa em função de uma mexida. Então, uma outra coisa que a gente também trabalha forte nessa RDN é fomentar a antifragilidade do time, dos times e das tribos, né? Entendi. Então, assim, só para fazer um resumo até agora, a gente prosseguir. Ou seja, então as tribos são um agrupamento de pessoas ali que tem um propósito em comum. Normalmente é um cliente, se for um cliente muito grande, isso pode ter até dividido em algum fluxo de negócio que a gente quer cuidar daquele cliente. Existem casos, infelizmente, eu até brinco, né, gente, que nada é tão prescritivo. Então existem casos que a tribo vai ter mais de um cliente, porque às vezes ela está cuidando de um cliente e surge uma oportunidade menor em algum outro cliente e tem sentido ser absorvido ali por alguma sinergia que já existe ali. Pode ser que aquilo ali evolua, né, para se tornar uma outra tribo. Mas o que interessa é isso, que uma tribo é uma estrutura criada para dar autonomia e para as pessoas se sentirem empoderadas. E uma coisa que eu acho interessante comentar, eu estava lendo isso até daquele autor, de um livro sobre aquele movimento de Beyond Budget, que a gente ainda vai falar um dia em algum episódio, mas eu acho interessante porque o que vocês falaram no final das contas é o seguinte: por que o pessoal pode tomar decisão e por que a gente confia que eles vão ser responsáveis? Porque o ponto de partida nosso é confiança e não desconfiança. Que isso é curioso, né? O cara comenta isso muito nesse livro. Ele fala assim, cara, as pessoas são adultas e são responsáveis. Mas quando elas entram na empresa, elas são tratadas como crianças. Então, quando ela entra na empresa, é como se falasse assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você é isso, você é aquilo. Não confiasse no poder de julgamento de um cara sobre se ele deveria ou não gastar um determinado dinheiro, sendo que ele vai ser informado da situação financeira e outras coisas da tribo que ele está. Vocês concordam? Assim, né? Que isso que é a base é confiar nas pessoas e dar transparência, né? Sim. Uma outra coisa que eu queria comentar é o seguinte: para mim as tribos são como se fosse uma amplificação de um squad. E o squad, ele é uma unidade, vamos dizer assim, que ele tem muito forte arraigado nele alguns princípios de coisas que a gente acredita muito. Por exemplo, o Lean, por exemplo, sistemas complexos, por exemplo, pensamento sistêmico, né?
que tem a ver com sistemas complexos, e antifragilidade, e alguns desses conceitos que o Schuster fala muito nos podcasts, né? Então, os squads, se for analisar e pensando, amplificando isso para as tribos, eles têm uma característica que alguns chamam de responsabilidade intrínseca. Então, praticamente todas as decisões, ou grande parte, a maioria das decisões que eles tomam, refletem neles mesmos. Então, é muito diferente de um departamento. Um departamento é uma unidade completamente anti-lean. Né? Você é como uma unidade completamente com baixíssima responsabilidade intrínseca. Consegue dar um exemplo concreto disso, não? Consigo. Por exemplo, se você contrata uma pessoa, a tribo é que contratou a pessoa. Você não está contratando para outras pessoas, você está contratando para você mesmo. Né? Diferente do departamento de RH, a gente está falando de contratação, diferente de um departamento de RH que tem o objetivo, o único propósito de captar novos colaboradores, o RH descentralizado dentro de uma tribo tem esse objetivo, mas ele tem um conhecimento profundo dos objetivos da tribo, né, das necessidades da tribo. É quase como se o RH vivesse o operacional e entendesse qual é o perfil correto, e não mais aquele pool de pessoas onde você solicita, né, a um departamento um novo colaborador e de repente ele aparece dentro do seu time. Então esse é um exemplo ótimo, de fato, é o departamento de RH. Né? Eu gosto, por exemplo, como eu estou falando que a tribo é uma amplificação de um squad, né? Um squad, por exemplo, assim, se ele está, por exemplo, ele é dono de um produto durante um tempo, durante um ciclo de vida que normalmente é longo, tudo que ele faz, ele é responsável. O código que ele produz, ele é responsável por ele é responsável por colocar em produção o que ele fez, entendeu? Então, se ele fez uma coisa errada, tipo assim, vai refletir nele mesmo. Então, o nível de responsabilidade intrínseca e o nível de pensar novas soluções para resolver aqueles problemas que eles têm é deles mesmos. E isso aí, a tribo é simplesmente uma amplificação disso. Então, praticamente todas as decisões que você toma e as ações que você toma vão refletir em você mesmo. Então, você diria que dentro daquele conceito do Nassim Taleb lá de skin in the game, o pessoal tem mais skin in the game aí? Quando você tá, se sentem mais o que eu falei da responsabilidade intrínseca, né, esse termo é usado pela Donella Meadows no livro Thinking Systems, né? Mas ele, na verdade, nada mais é do que o skin in the game do Nassim Taleb, é a mesma coisa. Entendeu? Que é a história, né, que ele fala, né, que ele confia no piloto de avião porque o piloto de avião dirige avião também, né? Pilota avião, né? Então, ele tem interesse em pilotar bem, né? Talvez se o piloto de avião ficasse na terra, você já confiasse menos, né? No ficasse de controle remoto pilotando, né? Esse conceito é bem... Eu acho legal explorar esses assuntos, porque muita gente pode pensar assim, pô, mas por que eu tenho que dividir esse pessoal em tribo? Eu já tenho minha organização aqui de departamentos, então assim... Você tem várias dimensões onde você pode enxergar isso, né? A gente começou falando, primeiro, você diminui o número de pessoas e essas pessoas têm um propósito comum, não é uma quebra de uma função dentro de uma empresa. Então eles têm alguma coisa que eles entregam pela qual eles se tornam responsáveis, se sentem mais empoderados para poder fazer aquilo, mas tem o skin in the game ali, né? Então assim, se nós temos uma tribo que está cuidando de um cliente e ela sabe que ela pode ter um RH para poder contratar a gente, ela sabe que ela pode ter um marketing para poder divulgar o que ela faz e aproximar do cliente e continuar crescendo o negócio, eu achei interessante demais a colocação sua. Ela tem uma responsabilidade intrínseca de fazer aquilo dar certo, do que ela ficar se lamentando para o mundo de que ninguém arranja para ela as pessoas que ela precisava, né? A tribo fala, pô, ninguém me arranja quem eu preciso e ninguém divulga o que eu faço. Isso não é muito aceitável lá, não é isso, lá na DTI? Exatamente. E uma coisa que eu acho interessante comentar também, o Schuster, é que né, a gente pode se perguntar assim, mas ok, e a gente comentou da reunião de desenvolvimento de negócio, onde a gente avalia algumas esferas, algumas grandezas da tribo, né? Mas como que de fato, né, no dia a dia, a tribo consegue funcionar, consegue operar? Como que esses squads que compõem a tribo conseguem entregar e principalmente existir em comunidade, aprendendo, às vezes, você comentou assim, às vezes ocorre um erro, a gente tem que fazer uma recuperação de um time. Como que esse time, como que essa tribo aprende a trabalhar junto, né? Aí a gente aplicou um conceito até da Scrum, né, do agilismo, que é simplesmente a reunião de retrospectiva, mas no âmbito da tribo, né? Então tem um outro rito que a gente pratica dentro da tribo de forma mensal, né, com uma temporalidade mensal, aonde
toda a tribo, né, todos os squads da tribo fazem uma reunião de retrospectiva, olhando para o último período e avaliando o que deu certo, o que deu certo às vezes num squad que pode ser replicado em outro squad, o que a gente precisa melhorar, né? Uma reunião de retro que é bem conhecida no agilismo, né? Então isso ajuda bastante com que a tribo continue existindo como uma unidade e que as células dentro da tribo, né, os squads dentro da tribo, consigam comunicar bem, aprender uns com os outros, evitar falhas recorrentes, né, e continuar operando com práticas que estão trazendo resultado, né? Então a retro da tribo é um rito muito importante executado para que essa comunidade consiga existir, né? Entendi. É interessante que eu cheguei a falar isso em outro podcast, né? A tribo ela é orientada também, eu não sei, tem um podcast específico sobre isso. A tribo é orientada também pelo Mission Command, que é feito periodicamente, que é o quê? É um ritual onde a tribo vai pensar em objetivos mais estratégicos que vão ser importantes para aquela tribo ir prosperando. Então, o que a gente comentou antes, a tribo ela tem que financeiramente estar saudável, né, dentro de referenciais que a gente passa e avalia para a tribo dependendo de cada negócio, mas ela também tem que se manter prosperando. E por que a gente faz um Mission Command periodicamente? Porque a gente tem que sempre olhar o que está acontecendo no mercado, olhar o que está acontecendo na tribo, olhar o que está acontecendo na empresa e pensar o que é melhor naquele momento. A realidade hoje é muito volátil. Exatamente. Isso que eu queria, às vezes, eu quero meio que fechar com coisas que foram faladas anteriormente, porque o Filipão falou volátil, né? Toda a motivação de estudo aqui é que a gente está no mundo VUCA, onde planejar a longo prazo não funciona muito bem. E outra motivação fortíssima disso é que esse mundo VUCA gera a necessidade das organizações serem customer-centric. Então, uma tribo é uma forma de uma organização ficar customer-centric, porque é uma forma de você criar diminuir a gente pode falar sobre isso depois, sobre diminuição de tempo de resposta, né? Mas o fato uma tribo, ela tem as competências todas necessárias para atender muito bem um determinado cliente, um determinado fluxo de negócio de um determinado cliente. Com isso também ela consegue reduzir o tempo de resposta absurdamente e fazer aquele cliente ficar muito mais satisfeito. Você falou aí do mundo VUCA, né? Tipo assim, no mundo assim, a variável mais importante que existe é tempo de resposta, né? Porque você não consegue ter, tipo assim, um cenário futuro estável, né? Você tem um cenário futuro, você tem um potencial de futuro, né? Igual o pessoal de teoria da complexidade gosta de falar. Então você tem que reagir rápido ao novo cenário que surge, porque senão você vai ficando para trás, né? Ou seja, e essa estrutura ela é adequada para isso, porque se você já tem a competência instalada ali, e existe uma outra coisa também, os fluxos de comunicação, eles são muito livres, das tribos com as outras tribos também. As tribos, elas podem fazer perguntas, isso é engraçado de destacar, porque assim, a gente quer, como eu falei no começo, né, a gente quer contar na prática como é que são as coisas. E a gente falou em episódios anteriores sobre estrutura em rede. E estrutura em rede fica sempre parecendo vago. Isso aqui é a típica estrutura em rede. Por quê? Dentro da tribo é uma estrutura totalmente em rede, porque existe pouquíssima hierarquia. São papéis e influenciadores e líderes servidores, e o fluxo de comunicação ali é extremamente livre, o que acelera esse tempo de resposta, igual o Vinícius disse, porque uma pessoa, quando tem um problema, tem liberdade total para procurar quem é precisar. Ela não tem que seguir um fluxo que sobe, desce em departamentos, né, autorizações. E como a gente mantém uma unidade de empresa também, as tribos se ajudam, obviamente. E as tribos sabem, então, sempre que podem procurar outras referências de outras tribos, e elas não têm que pedir para um chefe da tribo se pode procurar uma referência lá. Eu acho interessante comentar isso, porque a gente quer dar exemplo prático, isso é uma estrutura em rede na sua essência. Concorda? Concordo. Pessoal, então é isso, a gente está chegando aqui no... Você quer fazer um comentário aí, Filipão? Não, tá tranquilo. A gente está chegando aqui no fim desse episódio, então só para fechar, espero que a gente tenha conseguido passar de uma forma mais concreta o que é uma tribo e por que isso é realmente importante, não apenas uma modinha, vamos dizer assim, uma modinha gerencial. Isso que eu acho que é uma das mensagens mais importantes desses podcasts, é uma coisa que está muito presente nesses livros que a gente indica aí de agilismo. Isso não é uma modinha, sabe? Uma soluçãozinha temporária.
quem percebe que está num mundo que precisa de ser customer centric, que precisa de tempo de resposta, que precisa de aprender rápido, ele tem que se organizar diferente. Uma tribo é um exemplo dessa organização. O Spotify chamou de tribo e se popularizou, mas a essência é um grupo de pessoas que tem um propósito em comum, que tem competências instaladas que lhes permitam diminuir aquele tempo de resposta e que possam atuar de uma forma em que eles se sentem plenamente responsáveis, né, pelos que eles fazem, que é o que o Vinição colocou de responsabilidade intrínseca. Acho que tá bom por hoje. A gente se encontra aí no próximo episódio.